Bom dia, pessoal. No ano passado nós falamos sobre os plateumintos e os nemateumintos. Bom, nós vamos agora falar sobre as doenças que são causadas por esses animais, que são as verminoses. Vamos começar a falar sobre elas. Verminoses são as doenças causadas pelos vermes, tanto os plateumintos quanto os nemateumintos. Vou começar a falar sobre as doenças causadas por plateumintos. Temos a tênia, que é um tipo de animal que está dentro dos plateumintos, tá? Temos dois tipos de tênia, que é a tênia solium e a tênia saginata. Essa aqui é chamada também de solitária. Tá? Ela tem esses ganchos aqui e essas ventosas que são utilizadas aí, tá? Para se grudar no intestino aí do seu hospedeiro definitivo, que no caso é um homem, tá bom? Temos aqui, ó, cada segmento desse é chamado de probóscide, tá bom? E cada segmento desse produz aí, ó, um aparelho reprodutor. Você tem os ovários e os testículos, lembrando que esse animal ele é hermafrodita, tá bom? Causa uma doença, duas doenças no caso, uma chamada teníase e outra chamada cisticircose. Bom, vamos lá. Você tem aqui os ovos da tênia, que são eliminados aí as fezes, né, do hospedeiro definitivo, que no caso é o homem, e essas fezes elas podem contaminar tanto a água quanto o solo. E aí, tanto a água quanto o solo pode contaminar aí também os alimentos. Bom, vou falar primeiro o ciclo da teníase. Essa água ou esse alimento contaminado, o solo contaminado, são ingeridos aí, são contaminados pelos ovos. Então esses ovos são ingeridos aí pelo porco. E aí os ovos eles se transformam em larvas da tênia dentro do porco. E aí essas larvas se alojam dentro do tecido do porco. E o que acontece? O cara vai lá e come uma carne de porco crua ou mal cozida que está contaminada. E aí ele é infectado, tá? Fica com teníase, e aí a tênia, a larva da tênia, ela vai se alojar no intestino, onde ela vai começar a se reproduzir. E aí, quando ela atinge a sua forma adulta, ela causa teníase, que traz boa parte do seu estágio de contaminação, ela é sem sintomas, e ela pode passar por muitos anos sem nenhum sintomas. Mas depois que ela apresenta alguns sintomas, ela pode causar falta de apetite, algum inchaço abdominal, dores abdominais, tá? E ela é tratada com antiparasitários. Então, não é recomendado, se você não souber a procedência aí da sua carne, comer carne de porco crua ou mal cozida. Assim como também, se você não souber a procedência da carne bovina, também não é recomendado se comer ela crua ou mal cozida. Se você gosta de uma carne mal passada, que você saiba qual é a procedência dessa carne. Se você souber que a procedência da carne é uma procedência boa e que essa carne não está contaminada, tudo certo. Bom? Mas se você não souber a procedência da carne, não arrisque. Bom? Coma uma carne bem cozida. Beleza? Bom, e a cisticircose, pessoal, é quando o homem ele já ingere diretamente os ovos da tênia, seja por uma água contaminada ou seja por um alimento contaminado. E aí um homem que era o hospedeiro definitivo, agora ele passa a ser o hospedeiro intermediário. E aí as larvas elas se alojam nos tecidos do homem, só que elas podem se alojar no tecido muscular ou no cérebro, onde causa mais prejuízos, pessoal. Olha aqui, ó, esse cérebro aqui, ó, cheio de buracos, causado aí pelos cisticercos, que são as larvas. E aqui nós temos a tênia. Essa aqui tem mais ou menos 10 metros. Tá bom? Pode alcançar até uns 10 metros dentro aí do seu intestino. Tá? E ambas são tratadas aí com antiparasitários. Beleza? Profilaxia aqui de todas as verminoses e higiene, pessoal. Para quase todas, acho que só vamos ter uma exceção. Bom, o esquistossomo, tá? São os dioicos dentro do grupo lá dos plateumintos, são os únicos que são dioicos. Você tem aqui o macho, ó, que parece aqui uma espécie de vagem, e aí a fêmea fica alocada dentro dele. Bom, o esquistossoma ele causa uma doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Como essa doença acontece? No meio das fezes contaminadas, você tem a eliminação dos ovos dos esquistossomos. E aqui são as espécies, né, dos ovos de cada espécie aí dos esquistossomos.
e esses ovos eles se tornam miracídios. E esses miracídios, que são essas células aqui ciliadas, eles infectam aí os caramujos. Dentro do caramujo tem o desenvolvimento desses miracídios em cercárias. E aí essa cercária ela fica dentro da água. E aí se você estiver dentro de um rio contaminado ou uma lagoa contaminada e você tiver contato com essa água, você pode ser infectado com essa cercária. Ela vai penetrar na pele e aí depois ela vai chegar até o organismo da pessoa, causando aí o inchaço, principalmente do baço, e causando aí desconforto abdominal. Esse aqui é o caramujo que causa que é o hospedeiro, tá? Intermediário dessa doença, causando dores abdominais, diarreia, tá? Essa doença ela é tratada também com antiparasitário e a profilaxia, saneamento básico, tá? Para que essas fezes não tenham contato com rios e córregos e lagoas e etc. Controle também do vetor, tá? do hospedeiro intermediário, que no caso aqui é o caramujo. Bom, agora nós vamos falar sobre doenças causadas por nematomintos. Primeira doença, ascaridíase, também conhecida como lombriga, bom? Ou doença da lombriga. Tá? Você tem aqui a doença causada pela ingestão, né, de alimentos ou água contaminada com ovos, né, do Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. Percebam aquilo que nós falamos de dimorfismo sexual. A fêmea ela é muito maior do que o macho. Bom? E aí a pessoa ingere esses ovos contaminados e aí esses parasitas eles chegam até o intestino da pessoa, aonde fica ali, causa diarreia, dores abdominais também, falta de apetite e aí durante a infecção a pessoa apresenta esses sintomas e o Ascaris ele pode produzir aí cerca de 300 mil ovos, tá? Por dia, se eu não me engano. Então, para combater isso, você precisa do saneamento básico, tá? Para que você não tenha acesso à água contaminada com fezes. E também higienização, tá? Das mãos e dos alimentos. Beleza? Ancilostomose. Ela é causada pelo ancilostoma, tá? E aí você tem vários tipos. Pelo menos uns 3 aí na literatura. Como ocorre a infecção? Os ovos do parasita são liberados pelas fezes no solo, então é um solo contaminado com as fezes, e aí as larvas saem dos ovos e ficam no solo. E aí essas larvas, elas se desenvolvem, elas desenvolvem essa boquinha aqui, ó, e aí o indivíduo está lá andando descalço, e aí as larvas vão penetrar aonde? Na pele. E aí depois de penetrar a pele, as larvas passam pelo corpo do indivíduo até chegar no intestino, e aí lá no intestino ele começa ali a parasitar a pessoa definitivamente, até que a pessoa tome um antiparasitário, tá bom? Um remédio aí para vermes. E aí, essas larvas elas começam a se reproduzir, liberando milhares e milhares e milhares de ovos, tá bom? E aí, essa doença também é chamada de amarelão, tá? A pessoa ela fica amarelada, tá? Por causa disso. Pode ter também dor de barriga, diarreia, tá bom? E, inclusive tem uma obra de Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu, que retrata o personagem principal, ele é retratado com essa doença aqui. Bom, apenas uma curiosidade. Legal, né? Oxiurose. A oxiurose ela é causada pelo oxiuro, beleza? Bom, os ovos eles ficam nas pregas perianeais, as famosas pregas do... Enfim, as larvas elas ficam ali durante 4 a 6 horas. E o que acontece? Isso aqui é doença de criança, principalmente, ou pessoas que são muito porcas, tá? Com higiene muito ruim. Se contamina aqui, né? Porque os ovos ficam ali na região, e aí contaminou aqui a mão, aí vai comer alguma coisa que está com a mão contaminada, e aí, enfim, criança, né, quando vai brincar, passa a mão na boca da outra criança, passa a mão no olho, passa a mão não sei aonde, tá? E aí
o embrião é ingerido, os ovos são ingeridos pela pessoa, né? As larvas vão ficar lá no intestino delgado e aí os adultos, tá? Eles são ali, eles ficam ali no intestino grosso e eles liberam os ovos ali, tá? Lá nas pregas do ânus, tá bom? E aí, galera, o que acontece? O grande sintoma dessa doença aqui geralmente, pode causar diarreia, mas geralmente fica ali só na coceira. Então, se você vê uma criança com muita coceira ali no fiofó, talvez ela tenha que tomar um antiparasitário, tá bom? Talvez ela tenha oxiurose. Se você vê um adulto ou um adolescente também fazendo isso, tá? Ela também tem que fazer isso. Só que aí é pior, né? Porque ela está sendo nojenta, enfim. Filariose, pessoal. Filariose é causada aí pela filária, tá? Que é um parasita que é transmitido aí, tá? Ele usa um mosquito como vetor. O mosquito contaminado, ele pica uma pessoa carregando parasita. E o parasita ele se desenvolve e ele atinge os nódulos linfáticos. E aí a fêmea começa, depois que esse parasita começa a se reproduzir, as fêmeas começam a liberar, né, as larvas nos vasos sanguíneos. E aí as larvas ficam nos vasos sanguíneos, elas ficam disponíveis no sangue. E aí o mosquito que se alimenta de sangue, ele pica uma pessoa e aí ingere o sangue com as larvas do parasita. E aí lá no intestino do mosquito, essas larvas elas se desenvolvem, e aí depois dessas larvas desenvolvidas, ficam ali no intestino do mosquito, esperando aí o mosquito picar alguém para que elas entrem no corpo de outra pessoa e infectem outra pessoa. E aí, pessoal, aqueles nódulos linfáticos aqui, ó, eles causam esses inchaços aí, ó, coisa horrorosa, tá bom? Cara, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês podem utilizar os meios que a gente sempre divulga aqui, que é o YouTube, o mural do Google Classroom ou o WhatsApp. É isso, até mais, tchau, tchau.